E eu quero falar sobre a questão do investidor. Isso mesmo, esse Acorda Vascaíno quer falar sobre isso, até porque fui ao jogo na última quinta-feira entre Vasco e Maricá. O Vasco venceu por 4-2, e aí como eu chego um pouco mais cedo, dou aquela rodada em São Januário, conversando com um aqui, com um acolá, vou no gramado, dou uma olhadinha no gramado de São Januário, tem algumas manchas, mas já deu para entender que são a questão também do novo gramado. Enfim, a gente vai lá conhecendo também um pouco mais dos bastidores de São Januário, vai que você encontra uma pessoa importante, vai que não. E olha, nessa quinta-feira eu consegui trazer aqui uns detalhes importantes. Foram vistos em São Januário a dupla, os Gereissati, os irmãos Gereissati, que são lá do Ceará, uma família que é milionária aqui no Brasil, tem vários empreendimentos, principalmente na questão de shopping centers, com a marca Iguatemi, que já teve em Vila Isabel o Shopping Iguatemi, agora mudou de nome, mas eles são eles têm uma empresa que é de muito sucesso no Brasil, e são os caras que estão interessados na Vasco da Gama SAF. Mas olha, conversando com pessoas que estiveram próximas a eles, o que eles falaram ali na conversa ali que estiveram ali em São Januário é o seguinte, que eles tinham muito interesse em comprar a Vasco da Gama SAF, mas para um projeto a longo prazo. O torcedor do Vasco quer a situação mais rápido possível. E eles mesmos já viram, conversando com pessoas também próximas à diretoria, pelo que deu a entender, é que já tem um possível investidor muito na frente. O próprio presidente Pedrinho, em entrevista dada aos canais ESPN, falou sobre isso, que tem um investidor já que vacinou, já passou pela terceira, quarta fase, está bem encaminhado. E nada mais justo, e aí os próprios irmãos Gereissati confidenciaram para quem estava ali presente no bate-papo, que é mesmo o Marco Lamáquia, que está muito próximo de ser o novo investidor da Vasco da Gama SAF. E olha, até nessas conversas de bastidores lá, com o pessoal conversando, não só eles, outras pessoas também, de dirigentes do Vasco, a expectativa é que com esse novo investidor, o Vasco consiga dar um salto importante em 2026. A gente já trouxe aqui no canal Atenção Vascaínos que essas situações referentes ao Vasco da Gama SAF estão começando a andar de uma forma mais acelerada. Tem a questão da arbitragem, tem a questão da 777/ACAP, que também ainda detém parte dos direitos, tem a questão jurídica, tem a questão também da liminar. Tudo isso está acontecendo nos bastidores para ser resolvido o mais rápido possível. E é uma possibilidade, sim, de nesse primeiro semestre já ter andamento já efetivo, para o Vasco ter um novo investidor da Vasco da Gama SAF. E olha, com essa presença dos irmãos Gereissati, com o que fez o Vasco no final do ano passado, fica muito claro que o Vasco é um produto importante, um produto lucrativo e um produto que pode dar muito dinheiro a quem for investir. Só para você ter uma ideia, Ryan pode ser vendido pelo Vasco e o Vasco ter pelo menos ali 200 milhões de reais numa venda de um atleta apenas. O Vasco tem uma base que precisa ser um pouco mais bem olhada, precisa ter um pouco mais de carinho com a base, até mesmo buscar novos atletas em outros times menores para poder reforçar os jogadores da base, ter uma questão de capitanear jogadores que possam servir o time profissional e, quem sabe, ter futuras vendas milionárias como essa do próprio Ryan. Mas a questão do investidor, como eu disse, está bem avançada e pode acontecer já nesse primeiro semestre com o Marco Lamáquia. Se ele vai vir com o poderio ofensivo, vamos dizer assim, da madrasta dele, que é a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que faz parte da Crefisa que não é mais a patrocinadora do Palmeiras, ela é apenas a presidente. Tem o próprio pai, o Lamáquia, que é um cara também renomado no mercado, mas o Marco Lamáquia é um empresário de muito sucesso, um cara que não aparece muito, não tem rede social, mas tem muitos sucessos em várias empresas que ele detém e que ele ordena e ele coordena ali a questão estrutural. É um cara que não é da bola, mas ao mesmo tempo sabe e tem bons contatos para terem pessoas grandes para poder gerir esse futebol do Vasco e ele fazer a questão administrativa. A gente lembra, por exemplo, que o Vasco tem hoje um presidente da bola, que é o Pedrinho, que foi ex-jogador, grande comentarista também, mas sabe que a questão do presidente não trata apenas da bola, tem a questão administrativa. O Vasco
Vasco tem um jurídico que é espetacular, que hoje, para mim, é o melhor do Brasil, e você tendo um novo parceiro alinhado filosoficamente, até mesmo com cabeça um pouco mais jovem, uma cabeça um pouco mais ampla para você trazer aqui prosperidade para o Vasco da Gama, eu acho que as coisas podem acontecer de uma maneira que o torcedor ainda nem conseguiu ainda imaginar. Tomara que isso aconteça, mas como eu disse, está muito perto de acontecer essa questão do Vasco ter um novo investidor já no primeiro semestre, e é bem provável ser o Marco Lamarque. Só se acontecer uma hecatombe que não será ele. Logicamente que ainda depende dessa situação da arbitragem, dessa questão da equipe, mas olha, pode ser resolvido nos bastidores, e a situação que poderia ser muito complicada pode esses nós se desamarrarem e o Vasco ter um investidor o mais rápido possível. Já imaginou? Nessa janela fica difícil. Na próxima janela, o Vasco com investimento e tendo um cara como Admar Lopes podendo fazer aquisições no mercado, olha, tem tudo para a gente ter um ano de 2026 muito melhor do que foi nos últimos anos, 2023, 2024, 2025, já com a instituição na SAF do Vasco. E aí, torcedor, está esperançoso que o Vasco possa ter um novo investidor e possibilidade de ter situações, um time melhor? Comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante. Deixa o like nesse vídeo, a sua inscrição também é importantíssima. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Faça o seu cadastro na 7kBet e mande sua mensagem através do LivePix. Ajude o canal a manter o trabalho que é feito aqui e também para a gente poder ainda mais nas transmissões e aqui também nos nossos vídeos do canal Atenção Vascaínos. Obrigado pela audiência de todos vocês, ótimo restante de sábado, hoje tem Faísca Tá On daqui a pouco, vai ter Arquibancada do AV, amanhã já tem programação de esquenta, de pré-jogo, e a gente conta demais com a audiência de todos vocês. Grande abraço, ótimo restante de sábado, a gente volta a qualquer momento. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.